E aí, prontos para mais uma dose? Não seria algo permanente, apenas até Kossair se arrepender. A imperatriz se vira e diz que o imperador estava indo longe demais, perguntando qual crime exatamente o irmão dela havia cometido para merecer o banimento. Soviet fica em choque e pergunta se ela não tinha ouvido o que Kossair havia feito. A discussão entre os dois continua, cada um defendendo sua posição. Mais tarde, a imperatriz escrevia uma carta para Evelyn, a criança que estava na escola de magia. Mas, enquanto escrevia, sua mente insistia em voltar para os segredos de Rasta. Talvez, se descobertos, isso mudasse a forma como Soviet via Kossair. Enquanto isso, Rasta estava furiosa, lembrando da cena em que o imperador viu as mechas de cabelo. Seus pensamentos são interrompidos quando uma dama anuncia que o imperador deseja vê-la. Preocupada se ele estaria bravo, ela espreita pela porta, mas, ao se sentar diante dele, animada, Soviet pergunta se ela gostaria de ser imperatriz por 1 ano. Rasta fica em choque. Ele continua, dizendo que seria apenas até o filho deles nascer e se tornar legítimo herdeiro. As palavras de Elge ecoam em sua mente, lembrando-a de que, cedo ou tarde, teria que enfrentar a imperatriz. Ainda assim, a ideia de se tornar imperatriz, mesmo que só por 1 ano, parecia tentadora. Talvez fosse a chance de provar que poderia ocupar aquele lugar, e quem sabe, não apenas temporariamente. Enquanto isso, Soviet pensava nas recomendações do secretário, que o havia aconselhado a falar com a imperatriz antes de tomar uma decisão. Do outro lado, a imperatriz caminhava pelos corredores do palácio. Ao cruzar com sua antiga dama de companhia, passou por ela sem cumprimentar, mas a dama a chamou com lágrimas nos olhos, fez uma reverência e saiu apressadamente. A imperatriz continuou seu caminho, até que viu uma porta entreaberta, escutou a conversa do imperador com Rasta. Perturbada, correu de volta para o quarto e começou a procurar em livros casos em que um imperador tivesse se divorciado para se casar com uma plebeia. Encontrou exemplos, mas apenas em situações em que a imperatriz havia falecido. Depois do banho, enquanto a condessa a ajudava a se preparar para dormir, ela pensava em ir até Willwall. No dia seguinte, Soviet conversava com o Visconde sobre chantagear Rasta por conta do bebê. O Visconde, porém, afirmou que não se tratava de chantagem, mas de gratidão. Rasta estava apenas sendo generosa por ele cuidar do filho dela. Por um momento, Soviet considerou aquilo razoável, mas logo sua expressão escureceu. Ele exigiu que o Visconde lhe entregasse a nota de venda que havia sido emitida quando Rasta era escrava. Enquanto isso, em Willwall, a imperatriz caminhava pela praça até um pequeno café onde, certa vez, estivera com Heinley. Ao entrar, ficou surpresa ao encontrá-lo. Logo estavam sentados à mesa, conversando e comendo juntos, como se o tempo não tivesse passado. Mais tarde, seguiram para a escola de magia, onde a imperatriz foi visitar Evelyn. A menina, sem sua magia, correu para abraçá-la chorando. A imperatriz ficou ao lado dela até que adormecesse. Na saída, ela comentou com Heinley que entendia a dor de Evelyn, porque também ficaria desesperada se perdesse algo tão essencial quanto sua posição de imperatriz. O pensamento a atingiu em cheio. E se Soviet realmente se separasse dela? Seu irmão seria banido de vez, e sua família estaria arruinada. Heinley percebeu a mudança em seu semblante e perguntou o que havia de errado. Ela, então, perguntou se ele realmente queria que ela fosse sua rainha. Com a voz trêmula, Heinley respondeu que sim, que era o que mais desejava no mundo. A imperatriz tocou a mão dele e disse que aceitaria. O rosto de Heinley se iluminou. Ela continuou, dizendo que seria uma boa rainha para ele e para o povo, mas que não iria impedir caso ele se apaixonasse por outra e quisesse torná-la sua amante. Heinley, ao ouvir a palavra amante, ficou sério, mas entendeu que aquilo vinha do trauma que ela carregava por causa de Soviet. Perguntou por que ela aceitava apenas agora, mas antes que ela pudesse responder, um guarda apareceu dizendo estar preocupado e a procurava. Heinley escondeu o rosto, já que ninguém sabia que ele estava ali. Antes de ir embora, ela pediu baixinho que ele escrevesse para ela.
Uns minutos depois, Heinley sorria. Sabia que ela estaria em Willwall naquele dia. Correu até lá, mas não esperava que ela aceitasse ser sua rainha. Mesmo assim, se perguntava por que ela tinha decidido tão de repente. De volta ao Reino Oriental, a imperatriz refletia. Talvez Heinley só quisesse se casar para calar os rumores de que era mulherengo. E o fato de ela ser estrangeira significava que o poder da sua família não o ajudaria em nada. Ainda assim, ela tinha experiência como imperatriz e acreditava que, como rainha do Ocidente, poderia até negociar com Luipt. Ao chegar em seu quarto, foi informada de que Soviet havia banido Kosair e convocado todos os guardas do palácio. A imperatriz perguntou quem tinha dado a ordem. Quando a condessa ia responder, seus olhos se arregalaram ao notar que alguém havia mexido na gaveta. A imperatriz pegou uma caixinha de joias, virou-a e percebeu que as cartas de Heinley haviam desaparecido. Mais tarde, no jantar, Soviet estava distraído pensando na conversa que tivera com Kosair sobre a nota de venda de Rasta. Um guarda já havia confiscado o documento, mas não por ordem dele. Ele começou a suspeitar que a imperatriz estivesse com a nota. Seus pensamentos foram interrompidos quando ela se sentou à mesa. Trocaram algumas palavras sobre Evelyn, até que a imperatriz perguntou se ele havia ido ao quarto dela. Soviet colocou uma caixinha sobre a mesa cheia de bilhetes e perguntou se ela estava escondendo algo dele. Calmamente, a imperatriz respondeu que não. Ele espalhou as cartas pela mesa e a acusou de trocar bilhetes com um mulherengo. Ela recolheu as cartas com calma e disse que ele estava sendo rude. Soviet arrancou os papéis de sua mão e os queimou diante dela. A imperatriz se levantou para sair, mas ele bloqueou seu caminho, ameaçando que, se um pássaro fosse visto entrando ou saindo pela janela dela, seria abatido por uma flecha. Ela respondeu que não entendia tanto escândalo por causa de algumas cartas. Ele retrucou dizendo que fazia isso porque era seu marido. Com o olhar afiado, ela respondeu que ele não era o seu amado. Passou por ele, decidida a não querer mais estar ao seu lado. Mas em seus pensamentos, não deixava de se perguntar. Ele tinha algo que poderia usar contra ela, mas havia queimado. De volta ao seu quarto, a imperatriz pede à condessa um tecido vermelho para pendurar na janela como sinal de perigo. A cena então corta para o Reino Ocidental, onde McKenna questiona Heinley sobre o que ele fez para a imperatriz aceitar o pedido de casamento. Heinley, que ainda não sabe de nada, apenas pede que McKenna leve uma carta até ela. Assim que McKenna parte, um mensageiro entra apressado informando que o imperador havia expulsado Kosair. Heinley fica pensativo. Sabia que Kosair era irmão da imperatriz. E então, ordena que o tragam até ele. Enquanto isso, McKenna voa tranquilamente pelos céus e, ao avistar o tecido vermelho na janela, interpreta como um sinal de boa fortuna. A imperatriz, por sua vez, escuta um barulho e encontra uma pena azul na varanda. Ao olhar melhor, vê sangue. As horas passam sem nenhum sinal do pássaro, até que a condessa retorna dizendo que o imperador havia enviado uma refeição. Ao ver o prato, a imperatriz quase vomita. Mais tarde, no jardim, Rasta encontra McKenna e pega um bilhete preso à perninha dele. Apenas pensar no que possa ter acontecido com você quebrou o meu coração. Se me deixar saber o que está lhe preocupando, pedirei a McKenna que lhe dê algumas palavras de sabedoria. Logo em seguida, a cena muda para Rasta levando o pássaro até os aposentos de Elg. Ele rapidamente o acolhe e começa a cuidar do animal, pedindo que ela volte mais tarde. Antes que ela saia, entrega-lhe o bilhete que encontrou junto ao pássaro e pergunta se ela já o havia lido. A expressão de Rasta a entrega. Elg então pede que ela guarde segredo e não comente nada sobre aquilo. A cena muda novamente para o imperador, que segura a mão da imperatriz, demonstrando preocupação. Ela, de forma brusca, a retira e ordena que ele saia. Ele tenta explicar que não era o mesmo pássaro e pede desculpas, mas a imperatriz permanece em silêncio até que ele deixa o quarto. Mais tarde, à noite, ela vai até os aposentos de Elg para pedir que ele avise Heinley a não enviar mais pássaros, mas encontra McKenna ferido. No momento em que questiona o que ele fazia ali, Elg aparece. Mesmo com dor,
McKenna diz que estava apenas cumprindo tarefas para Heinley. Helgi o repreende, chamando-o de cérebro de pássaro, mas ainda assim o coloca de volta na cama e pede que a Imperatriz o visite depois. Ela, porém, insiste que ele transmita um recado a Heinley. Se enviar mais pássaros, todos serão mortos. A cena então muda para Rasta, que questiona suas damas sobre McKenna. Descobre que ele é secretário do rei Heinley, e como Helgi e Heinley são próximos, provavelmente o conhece bem. Nesse momento, Rasta lembra da carta de amor que Helgi pediu para manter em segredo, e desconfiada, começa a acreditar que os dois têm um caso. Enquanto isso, a Imperatriz está em seu escritório, mas sua mente continua voltando à imagem de McKenna ferido. Será coincidência ele ter sido atingido por uma flecha, assim como o pássaro? Ela recorda uma conversa antiga com um mago sobre o clã Cérebro de Pássaro, que já havia se tornado quase uma lenda. Mas então junta as peças. Helgi chamando McKenna por esse nome, o ferimento, e começa a desconfiar que até mesmo a rainha possa ser uma também. Ao se aproximar de seus aposentos, escuta Laura brigando com um servo, dizendo que a Imperatriz nunca aceitaria aquilo. Quando puxa o lençol, encontra um pássaro azul. Mais um lembrete cruel, igual ao pássaro assado. Irritada, manda devolver o animal. Longe dali, Cossair cavalga pensativo. Sabe que não terá acesso à fortuna da família, mas ainda tem o suficiente para sobreviver graças à ajuda da irmã e do duque Falhan. De repente, um homem o intercepta, dizendo que o rei do Ocidente deseja vê-lo e falar algo sobre sua irmã. Cossair, confuso, concorda em ir. De volta ao palácio, Rasta anda de um lado para o outro, imaginando se o imperador pretende pedir o divórcio, porque que havia mandado um presente à imperatriz. Ao ouvir barulhos, vê o servo retornando com o pássaro. Rasta então pede para ela mesma entregá-lo. Mais tarde, sozinha, arranca algumas penas do animal e as esconde dentro do travesseiro, acreditando que se a imperatriz não a odiasse, não faria algo tão cruel. O imperador aparece logo em seguida e a encontra chorando. Ao notar o pássaro, pergunta o que houve com suas penas. Rasta diz que ele já estava assim e pede para ficar com ele. O imperador suspira e diz que comprará outro para ela, mas ficará com aquele. Enquanto sai com o pássaro em mãos, reflete sobre a estranha relação da imperatriz com as aves de a Heinley e ao pássaro que ele deu a ela. No dia seguinte, o secretário do imperador entrega relatórios de mais magos que perderam a magia. O imperador mal presta atenção, apenas suspira e pede informações sobre a nota fiscal de Rasta. Ao ouvir que ainda não foi encontrada, ele decide tomar medidas mais drásticas. Ordena que encontrem alguém apropriado, sem importar idade ou estado civil. Em outro momento, a imperatriz cruza com Helgi nos corredores e pergunta diretamente se McKenna é um pássaro. Helgi cai na gargalhada, rindo sem parar. Ela insiste, questionando se ele pertence ao clã Cérebro de Pássaro. Ele continua rindo até tremer. Percebendo que não terá respostas, ela se afasta irritada, mas Helgi a observa de longe, achando-a perspicaz e interessante. Dias depois, na assembleia mensal, a imperatriz já espera que o imperador toque no assunto do divórcio. Porém, no meio da reunião, surge um homem dizendo que tem um casal dizendo ser os pais de Rasta. O imperador finge surpresa ao ouvir e pergunta de onde vieram. O homem afirma que são da casa Carren, uma família poderosa que caiu em desgraça por apoiar o candidato errado ao trono. A imperatriz sorri discretamente, certa de que aquilo era armação. Mas logo outro homem aparece, afirmando vir de Bluvohan e dizendo: também tem um casal dizendo ser os pais de Rasta. A imperatriz mal segura a risada, enquanto o rosto do imperador se fecha. Humilhado, ele ordena que todos sejam presos e que qualquer um que mentir novamente seja severamente punido. Mais tarde, Helgi conta a Rasta o ocorrido. Ela ri, achando graça, mas Helgi logo pergunta: que agora ela teria que escolher
Ficaria com o casal que ele contratou ou com o casal que o imperador pagou?